aí, ó, professor Lustosa na área, terça das bancas, e hoje, conforme eu prometi, agora a gente vai conseguir dar um tapa aí na sequência das bancas. Hoje nós vamos falar da banca Selecom. Por que nós vamos falar da banca Selecom hoje? Porque nós estamos com o concurso da Polícia Militar do Estado do Sergipe aberto, a prova já agora em janeiro, não é isso? E aí a gente vai te dar um panorama geral de como a banca trabalha. Essa banca, inclusive, tenho uma gratidão muito grande por ela, porque em algum momento, em algum concurso, eu fui referência de banca, né, na bibliografia dessa banca, tá certo? O meu livro, né, um dos meus livros aqui, ele foi referência da banca Selecom para um determinado concurso. Então, de antemão, fica aqui meu agradecimento à banca por ter colocado meu livro no hall dos livros de referência bibliográfica. Isso deixa qualquer autor muito feliz e não seria diferente comigo, não é isso? Então, mas pensando na Polícia Militar do Estado do Sergipe, para você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado do Sergipe ou algum concurso que esteja como banca examinadora a banca Selecom, eu vou hoje falar aqui um pouquinho da banca Selecom, mostrar algumas questões da banca Selecom de acordo com o edital da Polícia Militar do Estado do Sergipe, né? Isso para você ver como ela cobra do jeito que ela cobra. As questões que a gente vai utilizar aqui hoje, o material tá aí no link da descrição do vídeo. O vídeo tem aí a descrição bonitinho. Então, no link, tem um link aí do material. Você pode baixar as questões para fazer no papel, se você quiser, fazer no tablet, acompanhar com a gente. Ah, eu sempre deixo um link da 762, que é um patrocinador que eu tenho de camisetas que eu uso para dar aula. É isso, essa hoje não é da 762, mas a gente sempre costumeiramente vem aí com alguma camiseta da 762 da aula, é um patrocinador nosso, então a gente traz aí, inclusive se alguém quiser patrocinar o professor Lustosa, onde a gente fique divulgando o produto, então estamos aqui, estamos abertos, não é isso? Que mais? Link das redes sociais do professor, né? Você já está aqui no nosso YouTube, ótimo. Temos Instagram, temos Telegram, temos TikTok, vamos mexendo. Ele é pessoal e profissional, eu não desassocio uma coisa a outra. Trabalho muito hoje na linha profissional, deixo questões mais pessoais ou opiniões mais próprias do professor do Daniel Lustosa mais comedido, não é isso? Fico mais na minha. Mas, por exemplo, há uns dias desses, coloquei a foto da minha família. Eu, minha esposa, minhas duas filhas, a gente estava numa mini férias ali que a gente tirou na praia, então você vai encontrar. E questões relacionadas a planejamento de estudo, matéria de matemática, matéria de lógica, não é isso? Agora a gente vai entrar com algumas coisas, matéria de estatística, depois de matemática financeira, são as matérias que a gente costumeiramente dá aula, não obstante o fato, o professor Lustosa também dá aula de matérias relacionadas às áreas de saúde, o professor Lustosa é enfermeiro de formação, então esses dias gravamos sobre SUS, né, para um curso, gravamos primeiros socorros para outro curso, e assim a gente vai, né, dentro do conhecimento que a gente tem, nada alheio ao que a gente sabe, seja por uma formação específica. Eu sou enfermeiro de formação, bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, e matemática, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, por uma questão de gosto e também por ter feito o curso, né, de matemática na Universidade Federal do Piauí. Também não concluí o curso, isso é certo, mas também fiz parte do curso de licenciatura em matemática também na mesma universidade, Universidade Federal do Piauí, UFPI. Não é isso? Agora, antes da gente começar a falar da banca Selecom, só dei uma noçãozinha ali. Faz o CCC para o professor Lustosa, a gente sempre pede, é importante curtir, compartilhar e comentar, gera engajamento, mostra que o canal é importante, outras pessoas conhecem, vêm até a gente consegue ajudar. A ideia do canal é essa, é trazer conhecimento de qualidade, sempre na pegada das questões, o método segue a regra, o canal, né, do método segue a regra, é aprendendo com questões, aprendendo por questões, então a gente prioriza a resolução das questões para o aprendizado ou para o ensino e o aprendizado, não é isso? Então, dá aquela curtida, compartilha com mais alguém, comenta, deixa sempre um comentário, feedback é sempre importante para a gente estar melhorando cada vez mais, não é isso? E tá chegando a mais pessoas aí, podendo ajudar mais pessoas. Então, faz o CCC aí para nós. E vamos começar naquilo que precisamos ou queremos. Está lá, raciocínio lógico e matemática, banca Selecom, não é isso? E nossa primeira questão já vem ali, atualizadinha, 2024.
Um retângulo foi dividido em 8 quadrados congruentes, numerados de 1 a 8, conforme mostra a figura a seguir. Tá lá. Os quadrados com números ímpares devem ser pintados de preto ou vermelho, e os quadrados de números pares devem ser pintados ou de verde ou de rosa ou de amarelo. O número máximo de pinturas diferentes que podem ser feitas é: então, se os números ímpares, os quadrados com números ímpares devem ser pintados ou de preto ou de vermelho, eu tenho duas opções para cada um deles. Duas opções. Vou circular aqui. Duas opções de cores. Ele não diz que tem que ser distintas, até porque nem teria como ser distinto. Não é isso? Nem teria como ser distinto, porque só tem duas cores e quatro quadradinhos. Então, não é o caso. Não é isso? E ele diz também que os quadrados de números pares devem ser pintados ou de verde, ou de rosa, ou de amarelo. Então aqui eu tenho três opções, aqui eu tenho três opções, aqui eu tenho três opções, e aqui eu tenho três opções. E aí quando você olha aqui para mim, você chega na seguinte situação. O quadradinho 1 pode ser pintado de duas cores, e o quadradinho 2 de três cores, e o quadradinho 3 de duas cores, e o quadradinho 4 de três cores, e o quadradinho 5 de duas cores, e o quadradinho 6 de três cores, e o quadradinho 7 de duas cores, e o quadradinho 8 de três cores. E toda vez que eu vou usando E, eu vou multiplicar os valores que estão envolvidos. Então, o quadradinho 1, duas cores, e o 2, três cores, e o 3, duas cores, e o 4, três cores, e o 5, duas cores, e o 6, três cores, e o 7, duas cores, e o 8, três cores. E quando eu multiplicar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, 36 vezes 2 dá 72, 72 vezes 3 dá 216, 72 vezes 3, 216. 216, professor? Não, professor. É 216. Observe, 72 vezes 3. 72 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 7, 21. Então, 216. Tá certo? Certinho, certinho. Aí, 216 vezes 2 é só dobrar, 432. E agora, vezes 3 vai dar 6, vai dar 9, vai dar 12. 12.096. Então, eu tenho que 12 mil, professor. 1.296. 12 mil. Tá louco? Tá maluco, professor? Tá maluco? Tá doido? Tá doido. 1.296 maneiras de pintar esse retângulo. Entre as duas cores que vão nos quadradinhos de número ímpar e as três cores que vão nos quadradinhos de número par. Uma questãozinha de análise combinatória, tema que está presente no edital da Polícia Militar do Sergipe e em muitos editais que a banca Selecom traz. Uma questãozinha querida. O que eu pude perceber, e já posso comentar aqui com você sobre a banca Selecom, ela deu uma melhorada na abordagem das questões na forma de cobrar. Ela já foi uma banca mais fácil, a nenhum demérito, tá? A nenhum demérito, mas ela já foi uma banca mais fácil. Hoje ela tem questões bem mais elaboradas, não digo difíceis, mas que requerem um pouco mais de atenção, interpretação. Então, dentro dessa ideia, bem querida essa banca. Bem querida, bem querida, bem querida. Tá certo? Vamos agora então para a nossa próxima questão. Olha lá. A questão diz assim: a quantidade total de pessoas de uma sala é igual a 140. Nenhuma sala, quantidade total em três salas, perdão. Nenhuma sala está vazia. E uma das salas possui tantas pessoas quanto as outras duas salas juntas. Então, eu vou chamar de sala 1, sala 2 e sala 3. E aí, ao todo, nas três salas, 140 pessoas. Aí ele disse que em uma das salas, né, isso possui tantas pessoas quanto nas outras duas. Então, se eu pensar em cima dessa informação, nenhuma das salas está vazia e uma das salas possui tantas pessoas quanto as outras duas salas juntas. Então, é como se eu dividisse 140 por 2 dá 70. E aí, essa sala tem 70 e essas duas juntas têm 70. Se liga na perspectiva. Uma das salas tem tantas pessoas quanto as outras duas juntas. Então, dando uma interpretada, eu tenho 70 e 70. 70 só numa sala e 70 nas outras duas juntas. Agora segue. Se a quantidade de pessoas em uma dessas salas é um número divisível por 8, a diferença entre os números de pessoas presentes nas duas salas mais vazias é no mínimo
Aí vem a perguntinha. Você pode pensar, mas então numa tem 8 e na outra tem 62, numa tem 16 na outra tem 54. Pode, mas olha o finalzinho. E é, no mínimo, igual a. Então, as duas salas mais vazias, se eu for pensar, é as salas 2 e 3, que juntas têm 70. Então, elas são mais vazias. A sala 1 tem 70 sozinha, então tá bem cheiona. E aí, por números divisíveis por 8, eu teria, pensando nessa diferença mínima, a diferença mínima, eu iria lá para o 24 numa sala e para o 46 na outra, se eu somar dá 70. E eu iria para o 32 mais o 38, que se eu somar também dá 70. Pensando no mínimo da diferença, pensando no mínimo da diferença, no mínimo da diferença, eu vou trabalhar aqui nessa linha. Eu vou trabalhar aqui nessa linha, do 32 e do 38. Porque do 24 com o 46, eu vou ter um... Vixe Maria, professor, vai ter bastante ali, né? Vai dar um 22 de diferença. Pois é, vai dar um 22 de diferença. É verdade, professor. Não, 22 dá muita coisa, né, professor? Pois é. Se é divisível por 8, um dos números é divisível por 8, então esse número é múltiplo de 8. Então, 24, eu pensei, o 32. E aí, olhando nessa linha aqui, 38 menos 32, no mínimo, dá 6. Questão extremamente bem feita, mas extremamente, otimamente elaborada. Uma sala tem tantas pessoas quanto as outras duas. Então já tem 70 num, 70 no outro, que tem 140. Em uma das salas é um número divisível por 8, ou seja, múltiplo de 8. Aí eu posso pensar um 8, 16, 24, 32, 40. Vou girando, né? Poderia ser o 40, 40, 30 ali, né? E aí a diferença dava 10, né? 40, 30, a diferença dava 10, né? Se eu pensasse ali num 40, 30. É, professor. A diferença dava 10, verdade. Eu pensei no 24, 46, vou até botar aqui, ó, o 40 mais 30, também dá 70. Só que a diferença do 40 para o 30 dá 10. A diferença do 24 para o 46 dá pior, dá 22. E a diferença do 32 para o 38 dá 6. Pensando em tudo que pode dar soma 70. Não é isso? Tudo que pode dar soma 70 nessas duas salas. Mas é uma questão extremamente bem feita. Muito, muito, muito bem feita. Falei, estou falando, a banca Selecom está melhorando. Todas as bancas passam por períodos de melhoramento, todas. À medida que elas começam, continuam, crescem. A banca Selecom é uma banca já hoje bem mais estruturada, já fazendo bastante prova em vários locais, então vai melhorando inevitavelmente. É uma banca boa, eu particularmente gosto. Não porque eu fui referência dela, não tem nada a ver com isso. São questões com pouca margem de recurso, são questões que, como eu falei, estão melhorando a interpretação, a resolução, então tudo corrobora para melhorar. E assim a gente vai trabalhando nessa ideia, nessa situação, nessa perspectiva. Tá certo? Aí, adiante, a gente vai para a próxima. Numa festa de fim de ano de uma pequena empresa serão feitos 2 sorteios de prêmio entre seus 8 funcionários. Em cada sorteio haverá um único ganhador. Cada um tem chances iguais de ganhar e o mesmo funcionário pode ser sorteado mais de uma vez. Assim, a probabilidade de que o funcionário Celso ganhe ao menos um prêmio, Celso ganhe ao menos um prêmio. A melhor forma de calcular a questão de probabilidade é calcular dele não ganhar. A probabilidade dele não ganhar nenhum prêmio. Não ganhar nenhum prêmio. Então, não Celso e não Celso. São 8 funcionários, não é isso? Seus 8 funcionários. Então eu vou calcular de Celso não ganhar nenhum dos dois prêmios. São dois prêmios. Então Celso não ganha o primeiro e Celso não ganha o segundo. Então tem 7 pessoas diferentes de Celso, dentre as 8 pessoas, Celso é uma delas, e multiplica, tem 7 pessoas diferentes de Celso, 8 total, porque Celso é uma delas. Multiplicação de fração multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64. Então aqui é a probabilidade de Celso não ganhar prêmio, 49 sobre 64. Tirar dessa possibilidade, o que sobrar, sobra dele ganhar pelo menos um prêmio, ou até mesmo os dois. E a pergunta é de ganhar ao menos um, ou seja, um ou dois. Então, se do total das probabilidades, professor Lustosa, se do total das probabilidades, 64 sobre 64,
tirar a probabilidade dele não ganhar qualquer prêmio, se eu retirar, na subtração de fração de mesmo denominador, repete o denominador, 64 menos 49, eu estou falando de 15. Então, aqui eu tenho a probabilidade de Celso ganhar ao menos um prêmio. Porque eu calculo a probabilidade dele não ganhar prêmio. Nenhum dos dois. Tirando essa possibilidade dele não ganhar prêmio, o que sobra? Ele ganha pelo menos um deles. Então, e aí? O total é 64 sobre 64, já que minha fração é 64, 49 sobre 64. Se eu subtrair, 15 sobre 64. Questãozinha, ó. Todas 2024, todas dentro do edital previsto pela banca Selecom para a prova da Polícia Militar de Sergipe. Então, bem querido aqui, bem de boa. Tá certo? Olha lá. E aí a próxima, última das nossas questões, aqui só para a gente ter uma noção de como a banca trabalha, bem de boa. No depósito de um supermercado estão estocados caixas contendo pacotes de 1 kg de arroz das marcas A, B e C. Da marca A estão estocados 7 caixas com 24 pacotes cada uma. Da marca B estão estocados 5 caixas com 18 pacotes cada uma. Sabe-se também que da marca C existem algumas caixas com 54 pacotes cada uma. Se N representa a quantidade total de quilogramas de arroz estocado e N entre 685 e 695 quilos, a soma dos algarismos de N é igual a. Então, peraí, da marca A, eu tenho 7 caixas com 24 pacotes, todos com pacotinhos de 1 quilo. Da marca B, eu tenho 5 pacotes de 18. E da marca C, eu tenho N minúsculo pacotes de 54. E quando eu somar essa bagaça aqui, tem que dar alguma coisa N maior que 685 e menor que 695. Meu Deus. 7 vezes 24. 7 vezes 20, 140. 7 vezes 4, 28. 168. 5 vezes 18, mais fácil. 90. Bizu. Bizu, bizu, bizu. Bizu, professor. Como que multiplica por 5? Multiplica por 10, divide por 2. Bizu internacional. Multiplica por 10, 18 vezes 10, 180. Só botar um zero. Multiplicar por 10, só botar um zero. Ou andar com a vírgula para frente, uma casa. 180. Divide por 2, 90. Multiplicar por 5 multiplica por 10, divide por 2. Ou divide por 10, multiplica por 10. A ordem não vai alterar o resultado. 18 dividido por 2, 9 vezes 10, 90. Tá no mesmo. E aqui é que o bicho pega, porque é N vezes 54. E aí? Quanto é? Quanto é? 168 mais 90, nós estamos falando de 258. Para alguma coisa entre 685 e 695, eu posso esticar esse número aqui, N. Ó. Eu posso esticar esse Nzinho aqui. Não diria que dá 10, porque 10 vezes 54 dá 540. E 540 mais 250 já dá 790. Então não é 10. Mas poderia ser um 9. Poderia. Poderia ser um 9. Vamos ver 54 vezes 9? Vamos, professor. 9 vezes 4, 36. Sobe 3. 9 vezes 5, 45. E 3, 48. 480. Quando eu somar com 258, que eu já tenho aqui, quando eu somar, eu vou estar falando de 4, sobe 1, 9, 4, sobe 1, dá 5, 7. Opa, passou. 695, limite. Então não é 9, professor. Então faz assim, professor. Apaga e vem com 8. Aham. Vou com 8 então. Vamos por 8. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 5 vezes 8, 40. Com 3, 43. Quando eu somar 8 com o 258 lá, 268 mais 90, que já tinha, vai dar 0. Daí sobe 1. 4 com 5, 9. Sobe nada, 6. Opa, 690. Opa, dentro do intervalo aqui, ó. Então esse N é 8. 8 caixas de 54 pacotinhos, de 54 quilos, que dá 432 quilos. E aí, quando eu somar tudo, vai dar 690.
que é o valor do Nzão, entre 685 e 695. Então, o Nzão aqui é 690 quilos. E ele quer a soma dos algarismos de Nzão. Os algarismos é 6 mais 9 mais 0. E a soma 6 mais 9 mais 0 dá 15. E aqui dá 15. Meu Deus, professor. Operações com números. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores, alguma coisa assim. Operações com números. Testando, pá. Fui lá no 10, não fiz o 10, já vi que não dava, fiz o 9, não deu, fiz o 8, opa, o 8 deu, menos do que o 8 não vai dar, vai diminuir muito, porque ali o N está entre 685 e 695. Se eu tirar N para 7, vai baixar 50, mas ali o intervalo é 10, então é o 8, é o 8. E aí eu acho 690 quilos ao todo, entre as três caixas A, B e C, né? Os três produtos A, B e C, as três marcas A, B e C. E ele quer a soma desses 690, a soma dos algarismos. 6 mais 9, 15, mais 0, 15. Jesus, professor. Olha lá, ó. Só para a gente ter uma noçãozinha, fizemos aí 4 questões. Vimos como a banca Selecon está nesse ano. Está muito boa. Fizemos uma questão de análise combinatória. Princípios de contagem está no edital. Fizemos a questão de probabilidade. Está lá no edital. Fizemos uma questão de operações com números, agora essa última. E fizemos uma outra questão também de operação com número, entre múltiplos e divisores, soma, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, tudo dentro do escopo do edital, pensando, já falei sobre a Polícia Militar de Sergipe, mas serve para todos os concursos que sejam da Banca Selecon e que tenham no seu edital esses assuntos, e aqui você teve uma boa noção do que é para o que é. Terça das bancas, né? Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro, terça das bancas. Na próxima terça, a ideia é que a gente traga a banca Fundatec do Rio Grande do Sul, pensando no concurso da Brigada do Rio Grande do Sul e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Professor, mas o senhor dá aula só pensando nos concursos de polícia? Não, nada disso. O professor Lustosa é eclético. O professor Lustosa dá aula para tudo. Fizemos aqui uma bateria de questões da banca VUNESP pensando no TJ São Paulo, não é isso? Pensando no TJ São Paulo. Então, assim, não temos essa preferência ou predileção pela carreira policial, não. A gente trabalha dentro do que tem no momento. Quinta-feira mesmo a gente está fazendo a Quinta dos Correios. Toda quinta-feira tem aula para os Correios, Banco BFC, tá certo? Mas a gente vai trazendo as bancas aí, e se vocês quiserem alguma peça, coloquem ali nos comentários, a gente faz. Se quiser alguma coisa específica, eu sempre tenho o sábado do aluno. Eu deixo o sábado reservado para atender o pedido de alguns alunos. Não é isso? Esse sábado agora eu não vou conseguir fazer porque eu vou estar numa imersão. Não é isso? Mas no próximo sábado, se vocês pedirem, eu já trago, né? Para a gente estruturar. Me mandaram a prova, até agradecer, me mandaram a prova do TJ São Paulo, que foi feita na capital, agora domingo, dia 24. Vou ver ali, quando a gente vai colocar essas questões resolvidas aí, eu acho que é importante sempre ter ali, tá atualizadinho, ver como a banca cobrou, se cobrou alguma coisa diferente do que era, mas acredito que não foi, porque até publiquei nos meus stories sobre a aluna agradecendo, porque ela conseguiu, no primeiro concurso que acabou anulando na capital, ela não foi bem, agora ela foi bem, porque ela assistiu as questões, as 101 questões que a gente fez, mais a resolução da prova que ficou mantida para o interior, então teve ali mais 16 com 101, teve 117 questões que ela conseguiu ver, rever e revisar dentro do que a banca cobra e fez a prova do dia 24 agora e se deu bem. Então, assim, na terça a gente trabalha com as bancas, modo geral, a gente está nas aulas 1 dessas bancas todas, dentro do que a gente vai trabalhando, pelo que tem. Por exemplo, a gente fez banca setup esses dias, que saiu o concurso do Banpará, banca setup, uma banca lá que foi escolhida para fazer o Banpará. A gente fez uma terça das bancas da setup. E assim a gente vai girando essa roda. Entre bancas grandes, bancas pequenas, bancas médias, bancas conhecidas, bancas desconhecidas, concursos de diversos tipos e carreiras, a gente vai girando. Tamo junto? Curte, compartilha, comenta. Faz o CCC aí para nós. Não deixa de curtir, compartilhar e comentar. E vamos junto aí estudando, né? Que logo nossa aprovação vai vir, nosso cargo público vai vir, nossas mudanças de vidas vão vir e a gente vai, né, trabalhando e agregando para aquilo que buscamos e queremos. Tamo junto e vamos nessa. Valeu!